declaração de um físico, prêmio Nobel, Lord Kelvin, que dizia que a luz se comportava como ondulatória às segundas, quartas e sextas, como corpuscular às terças, quintas e sábados, e como coisa nenhuma aos domingos. Chamavam isso de a natureza esquizofrênica da luz. Se vocês lerem o livro, eu já tinha sabido antes através de uma revista de física da Itália, O Ser Quântico, de Dana Zohar, vale a pena uma boa tradução em português. É uma filósofa, uma física, um marido psiquiatra e psicoterapeuta. E depois também a Sociedade Quântica. Dá a notícia que eu tinha lido pouco antes numa revista italiana. A luz não era esquizofrênica. Esquizofrênico era o modelo de pensamento que aqueles que observavam a luz usavam. E descobriram, com meios atuais à disposição, que conforme o meio que a luz atravessa, ela é corpuscular, e se atravessar o meio magnético, a mesmíssima luz é ondulatória, conforme o meio. E eu disse aqui, boa noite. Se eu estiver num meio francês, eu vou dizer boa noite, eu sou mesmo. No alemão, gute Nacht. E vejam, não é a mesma coisa. E, no entanto, tem algo semelhante. Conforme o meio, eu devo me comportar de alguma maneira, sem eu deixar de ser eu, e sem o meio deixar de ser aquilo que ele é. Eu estou assim agradavelmente surpreso com um grupo de pessoas. Todos receberam, é claro, o convite. O microfone é para eu usar o modo de gravação? Não? Porque não estão ouvindo bem lá atrás? Era isso? Era isso? Bom, justamente, então é por causa da gravação. Então eu não avisei nada. Assim como também não avisei, e hoje me reclamaram alguns colegas, que ontem, na entrevista da Leila, eu apareci. E como é que não me avisaram? Justamente, meus caros colegas, era uma espécie de teste. Estamos todos aí. De que é que tomamos conhecimento ou não? E, aliás, ninguém perdeu nada de não ter tomado conhecimento de que eu me apresentava ontem, aliás, me apresentavam ontem numa entrevista já pré-gravada e que vai ser repetida domingo. Às 19h30. Bem, eu não disse coisa nenhuma. Eu estava falando há pouco com o Rodrigo. Exatamente como uma espécie de teste de velho psicólogo, com as manias que todos nós temos direito de ter em qualquer idade. Apenas são diferentes. E aí, eu pensei, eu vou falar um pouco e vou depois deixar que os colegas façam as perguntas sobre aquilo que mais interessar a eles. Eu não vim aqui deitar sabença, eu realmente desejei muito ter esse contato
depois de 37 anos de Minas Gerais e 37 anos, melhor, sim, aqui. Na psicanálise eu estou desde 54. Nos últimos anos é que eu tenho aliado a hipnose, que já conhecia antes, ao processo psicanalítico, que deixa então de ser aquela forma clássica de divã, mas que conserva todos os princípios fundamentais do entendimento psicanalítico. E vou fazer uma pequena digressão que existe, melhor, cujo dado está nessa entrevista que saiu ontem. Eu tinha recém-chegado de Viena, onde fiz a minha formação, com o professor Caruso, que depois esteve aqui um ano, 68 ou 69. Uma das cabeças mais notáveis que eu conheci com capacidade. Eu tinha recém-voltado de Viena e recebi no meu consultório uma jovem senhora, mandada pelo dentista. Ela apresentava um grande número de cáries. E ela havia perguntado: doutor, isso não é descalcificação? E ele respondeu há 40 e alguns anos: minha senhora, ninguém mais acredita nisso hoje em dia. Os dentes são como outros órgãos que temos, nos quais descarregamos os nossos conflitos internos. A asserção dele foi um desastre, no momento. Começou a colocar a broca e a senhora não aguentava. Vamos a um remédio para o caso. Analgésico. Ele experimentou 4 inofensivos. Ela desmaiou a cada um deles. E ele disse: bom, agora só há um recurso. Procure uma lomar. Era no tempo ainda da análise clássica, no meu caso, 3 vezes por semana. E ela esteve poucas semanas comigo, porque o dentista disse: olha, pergunte a ele, sem eu querer interferir em coisa nenhuma, se por acaso já apareceu as raízes daquilo que estavam trazendo esse seu problema. Eu respondi o que de veras achava. Certeza absoluta eu não tenho, mas penso que sim. Essa senhora, muito distinta, muito elegante, eu a conhecia de vista. Quando era adolescente, era tida como sapeca. E, no entanto, naquela época, in illo tempore, que já não se usa nem sequer mais, ela, apesar de ser considerada, e talvez por isso mesmo que era vista como sapeco, às vezes se comportava como tal, noiva, casou-se, e era muito comum no Rio Grande do Sul a cerimônia ser feita pela manhã. O jovem casal tomava o avião, ia para a noite de núpcias em Montevidéu ou Buenos Aires. Assim ela o fez. E seja por que for, ela não tinha a menor ideia do que era concretamente uma relação marital, conjugal, sexual, e talvez por inabilidade do marido também. Ela disse que tinha tido ímpetos de se atirar de lá do andar onde estava, na rua, e engoliu o trauma. Em resumo, e aqui entra a psicanálise, com tudo aquilo que o gênio de Freud nos deixou, o que não quer dizer que tenhamos de ficar lá. Embora eu acho que ele sozinho valha mais que todos os outros juntos, o que não quer dizer que os outros não tenham valor.
simplesmente o problema fundamental, o deslocamento, havia sido enormemente traumatizante para ela, a primeira injeção que recebera do marido entre lábios numa mucosa. Hoje em dia a coisa seria muito mais rápida, como na minha homepage, vocês terão uma página aí. Mas ainda não faz muito tempo, me veio agora, não é? Já eu deixei a análise clássica uma porção de tempo, um profissional liberal do interior. E é uma pergunta muito comum que eu dirijo ao cliente na primeira sessão, do primeiro encontro. Por acaso, tem sonhado nesses últimos dias? É uma resposta bastante frequente. Em geral, eu não me lembro dos meus sonhos. Mas nessa noite passada, e esse senhor havia chegado, eu sonhei que tinha vindo a Belo Horizonte para consultar com um pediatra. Preciso dizer mais alguma coisa, além daquilo que eu disse a ele? Vamos tratar dos seus problemas infantis. E há vários anos atrás, quando eu tinha começado a hipnoterapia, também uma senhora jovem do interior, muito bonita, muito inteligente, muito bem casada, tinha algumas dificuldades de relacionamento, parte com o marido, parte com os outros. Ela deu a mesmíssima resposta à minha pergunta sobre sonho. Essa noite passada eu sonhei que estava numa praia cheia de gente, ao lado do meu marido, inteiramente nua, e ninguém ligando para coisíssima nenhuma. Depois ela estava em transe hipnótico, que, repito, pouca coisa tem a ver com palco ou televisão. Ela me perguntou, eu posso falar? Eu digo, claro que pode. E ela veio com o seguinte, a inteligência dessa moça. Este sonho me faz lembrar que eu sempre fui muito preocupada com o que os outros pudessem pensar ou dizer de mim. E ele está me mostrando que eu posso me apresentar ao meu marido e aos estranhos como Deus me fez. E ninguém está se importando com nada. O alívio foi tão grande como já no outro caso anterior citado. Perdi a cliente em poucas sessões por felicidade. Bem, eu não sei se o que eu falei até agora é suficiente para receber perguntas, mas eu vou, quem sabe, posso parar um pouco e ver o que então os colegas desejam perguntar. Além do que eu estava falando há pouco com o Rodrigo, eu não sei se é impressão minha, mas quando eu cheguei aqui em 63, todos os meus primeiros analisandos foram médicos. Ler francês para eles era uma banalidade. O inglês ainda não estava tão em voga, mas pouco tempo depois estavam lendo inglês. E hoje em dia, para o meu curso, os textos hoje em dia, científicos, estão principalmente de qualquer língua traduzidos para o inglês. É uma dificuldade. Eu me perguntaria, por quê? Será que hoje em dia há menos preparo do que outrora? Qual será a motivação?
é mais uma pergunta. Isso provavelmente acontece nas demais profissões liberais. Aliás, há muita coisa aí. Então, eu vou fechar a minha boca, abrir os ouvidos e escutar as perguntas ou os comentários que os colegas quiserem me dirigir. Está bem? Boa noite, gente. Eu tive um bate-papo antes ali com o professor Malomar e estava começando a estruturar alguma coisa para apresentá-lo, mas antes de eu sentar ele já tinha se apresentado e acabou me apresentando também. Fui citado 2 vezes aqui. Como que vocês preferem? Vocês preferem fazer a pergunta oralmente, diretamente ao professor Malomar, ou fazer por escrito e trazê-las a mim? Como que a gente poderia se organizar? Desculpem, só responda quem quiser. Por que vieram hoje aqui? Para a maioria, eu não sou nem sequer ilustre, mas desconhecido. Pelo menos é a ideia que eu faço de mim. E depois, quantas centenas de psicólogos existe aqui em Belo Horizonte? É claro que aqui o auditório não daria, e a intenção não era esta. Mas, então, eu estou realmente me perguntando. Quem não quiser dizer nada, não diga. Não? Por que estariam aqui com a sala cheia e pessoas de vários anos de exercício de profissão? É realmente uma curiosidade minha, com um colega mais antigo que está nesse terreno. No início da sua exposição, eu gostaria de saber se a hipnose, no trabalho terapêutico, né, usando os conhecimentos psicanálise como forma de compreensão, ela trabalha com energias sutis ou apenas com as palavras? Eu creio que uma coisa não existe sem a outra. Energia é aquilo que produz trabalho. Qualquer trabalho que seja, mental, oral ou de qualquer natureza. E pergunto eu, será possível isolar uma dessas formas de trabalho de outra? Nós somos um conjunto. Nós temos um corpo não só de órgãos, mas vou usar uma linguagem que eu cada vez tenho pensado melhor nela. Há vários anos, eu tenho uma biblioteca bastante grande de psicanálise, livros e revistas, e mais de um volume falava do pulo do somático para o psíquico. Eu, pouco a pouco, estou me convencendo, e ainda mais justamente por causa da física atual, não há pulo nenhum. Jung, que não era nenhum tolo, não tinha a genialidade de Freud, mas uma inteligência excepcionalíssima, falava já no tempo dele de moço das qualidades psicóides da matéria. Se algum de nós for cremado depois de morto, o que eu não desejo, morrer num incêndio e virar cinzas para valer, o que é que sobra? E onde estava aquilo?
pensamento muito natural, que eu acho muito importante de Hegel, que se chama suspensão. Peguemos um torrão de açúcar e dissolvamos. As hostilidades entre Líbano e Israel foram suspensas. A natureza corpuscular sólida do açúcar lançado na água desapareceu, mas ele está em suspensão nessa água. E o que é a suspensão de um automóvel? Ou se eu digo, suspenda este quadro um pouco mais para cima. Há uma cessação de um estado anterior. Há, no entanto, algo que permanece no novo estado, que é elevado de alguma forma a uma outra categoria. Quando nós dizemos um alimento é rico em ferro, eu começo a perguntar, escute, não há perigo de quebrar os dentes? Dá para entender? E assim eu dizia nessa entrevista, aquilo que outrora era um pulo do psico para o somático, olha, eu errei, mas de propósito, melhor. De propósito inconsciente, todo ato falho, e é uma das boas frases de Lacan que eu aceito. Todo ato falho é um discurso bem sucedido. É uma expressão bem feita, parece realmente a verdade. Um pulo do somático para o psíquico, ou essa somatização de um conflito, como nos casos que eu falei. Eu considero isso numa imagem da seguinte forma: os trilhos de uma estrada de ferro, de uma estação a outra. Onde há o pulo de uma estação para outra, que pode ser muito diferente, há uma continuidade. Se os trilhos forem muito estreitos, arrebenta a ferrovia. Se eles forem muito distantes um do outro, descarrila o trem. Mas se trata de uma continuidade que pode ter então os seus defeitos, mas as duas estações lá estão. Não há nada psíquico que não tenha, no mínimo, um fundamento somático. Morto não fala, cremado muito menos. Nem há nada de somático que não tenha, no mínimo, aquelas qualidades psicóides da matéria, mas mais do que isso, transformado em organismo vivo, de onde vem também uma inteligência. E aí, naturalmente, há muita coisa a descobrir. Mas nós somos uma unidade. Outrora eu escrevia psico-somática. Depois eu passei a descrever psicossomática com 2 S's. Eu agora, o psicossó, eu ponho em negrito. O psicossomático é de tal natureza indissolúvel para nós, e quem sabe, para quantos animais? Ou a sensibilidade difusíssima das plantas, mas vamos ficar no ser humano, que não há como separar o que quer que seja. Não sei se deu para responder a pergunta, e outras interrogações me facilitarão também dizer o que eu souber responder.
não sei, eu vou tocar num assunto. As páginas japonesas a serem distribuídas ou pegadas depois de uns folhetos. Hoje em dia se usa dizer folder, eu digo simplesmente folheto. E outros já me disseram que eram panfletos. Eu digo, bom, então eu continuarei panfletário. Quer me mostrar um, por favor? Eu tenho uma quantidade. Esta é a minha cachaçinha de outrora. Hoje em dia se chama elegantemente hobby. Um casal com uma criança e uma plantação de trigo. Um menino e uma menina. O nosso mundo hoje foi seu ontem. Um mundo infantil. O seu hoje será nosso amanhã, porque eles vão crescer. E aqui um belo quadro de Renoir, flores. E mais assim será esse mundo. Eu continuo, graças a você. Eu trouxe só esse, não é? Também para evitar que tenham que carregar muito peso para cá. Além da página em que eu cito Freud várias vezes, porque uma das coisas mais comuns, principalmente entre analistas, e nós sabemos que usar de todas as espécies, aqueles que, às vezes, das coisas que eles menos estudaram foi psicanálise, mas nas outras profissões existe também. Eu já disse há pouco, não há uma reserva de mercado, nem para a competência, nem para a incompetência. Então, a hipnose é facilmente vista por quem teve alguma informação psicanalítica, eu digo alguma, não uma informação mais completa. Porque muitos nem sequer leram o que Freud escreveu de cabo a rabo na obra dele, onde ele termina, poucos meses antes de morrer, com a seguinte afirmação: a genuinidade de certos fenômenos hipnóticos como este. Vocês encontrarão na página algumas citações e na minha homepage também. Freud abandonou a hipnose. Sim, ele abandonou um modo de indução hipnótica, sempre ajoujada, sempre unida, sempre subjugada, como ele havia aprendido, a uma ordem autoritária de desaparecimento dos sintomas. A psicanálise mesmo, justamente por Freud ter abandonado aquela hipnose, deu um enorme progresso ao entendimento e ao uso da hipnose como um veículo terapêutico. Ainda hoje, por telefone, depois dessa entrevista de ontem, a minha secretária passou um trabalho enorme hoje a atender o telefone, marcando consultas e fazendo novas perguntas. A hipnose, dizia eu a uma das perguntas. Quando eu disse, não, a hipnose não é tratamento em si. É um estado de consciência que serve de veículo à terapia na forma como se empregar. E para a qual eu uso muito os postulados, os conceitos psicanalíticos. E eu fiz uma comparação. É como o veículo de uma substância química no remédio. E podemos dizer mais ainda. É como o dourado de uma pílula, o doce de uma pílula por fora. Não se separa o doce do que vai dentro.
ou uma cápsula. As coisas estão juntas. E, naturalmente, o que há é um grande progresso, enorme, na volta ao estudo do inconsciente. O inconsciente não foi descoberto por Freud. Eu assinei várias, atualmente assino apenas 3 revistas internacionais muito boas sobre hipnose e as suas aplicações. Um dos artigos diz o seguinte: notemos o importante do que é uma descoberta e do que é uma invenção. E eu era gurizote quando Thomas Alva Edison completou 50 anos da descoberta da lâmpada elétrica. E a descrição que eu li naquele tempo era muito bonita, porque eles trabalhavam dia e noite, no século passado. E Thomas Alva Edison, eu vi depois um filme feito por Ford, que se apresentava, filmando partes e reconstituição do dia em que houve o seguinte. Estavam todos ocupados e a mulher de Edison veio trazendo uma comida para ele. Disse: não, por favor, não. Ele disse: mas nem uma maçã, não. E quando ela veio algumas horas depois, todos tinham desaparecido. Edison estava debruçado, com a cabeça baixa, dormindo, e ao lado dele, com um fulgor nunca visto, brilhava a primeira lâmpada elétrica do mundo. A eletricidade existia, todo o resto também. Ele descobriu novas propriedades da eletricidade e inventou a lâmpada elétrica, como o fonógrafo. Assim também diferentes coisas nossas. E o que é aquele trabalho, esforço técnico? A ciência é uma coisa, a técnica é outra. Nos milhares de anos atrás de nós, quanto mofo apareceu enquanto pires ou prato. O mofo que apareceu aos olhos de Alexander Fleming, o que é que nos deu? A penicilina e o começo dos antibióticos. Que a técnica descoberta a coisa cientificamente. Há então esse domínio técnico de tornar aquilo acessível. Eu falei há pouco em Ford. No meu tempo de criança, meu avô dinamarquês, onde veio no Lund, tinha revistas que vinham da Alemanha. E entre várias fotografias, os automóveis de outrora, naturalmente, eram dos reis, dos imperadores, dos ricaços. E o que é que Ford realizou? Pôs o automóvel ao alcance de todos aqueles que tinham $1000 e poucos dos Estados Unidos. E deixou de ser um objeto de luxo, aqueles, a não ser aqueles todos especiais, que a gente pode comprar um na Europa, outro no Brasil, como faz um outro jogador de futebol, comprando 2 Ferraris. Entraria um outro tipo de psicologia. Mas estamos vendo aí. Freud, ele não inventou e não descobriu o inconsciente, mas ele criou uma psicanálise graças ao fracasso do método de hipnose que ele usava. Freud dizia
a hipnose tornava palpável o inconsciente. Com a psicanálise, a hipnose tornou ainda mais permeável, acessível o inconsciente. Isso se deve a Freud. Teve grande influência nisso. Na França, por um lado, Pierre Janet, com quem Freud não se dava muito bem. E vejam, hipnose quer dizer sono. Eu diria, por favor, esqueçam na maioria das vezes o sono. Esqueçam o sonambulismo, que até esse nome é errôneo, porque o indivíduo em hipnose profunda não caminha, a não ser que a gente ordene. Janet estava na frente de uma histérica paralítica, paralisia histérica. E ele combinou com outra pessoa que começasse um diálogo com essa cliente. Ele, atrás dela, devagarinho, foi sussurrando. Pouco a pouco, você vai poder se levantar, se movimentar, ir ao encontro do seu colega. E, de repente, a mulher, de fato, se levantou e começou a caminhar. Mas a pobre da hipnose teve várias vicissitudes. Desde o século XVIII, com Mesmer, que curou, naquela época, pelo que ele teve que sair de Viena, curou uma cega histérica que se chamava Maria Teresa Paradis e que tinha uma pensão de Sua Majestade a Imperatriz Maria Teresa. A cega começou a enxergar e perdeu a mesada que tinha. Naturalmente, um enorme prejuízo. E era outra coisa, foi uma primeira tentativa científica de dar explicação aos fenômenos hipnóticos. Vamos voltar hoje em dia a esse estudo do inconsciente. Mais ainda, ao estudo daquilo de quanto no somático é o fundamento, o substrato, o esteio da vida psicológica. Principalmente hoje em dia, com a ressonância magnética de outros meios. A hipnose, isso eu já ouvi, as fotografias, no ano de 63, no 6º Congresso Europeu de Hipnose, em Viena, que eu não visitava há muitos anos e voltei lá. Há uma semelhança flagrante, não digo igualdade, porque está sendo estudado, entre a atenção profunda e o chamado sonambulismo hipnótico. E a última revista do Contemporary Hypnosis, inglesa, há vários artigos sobre os estudos neurológicos da alucinação hipnótica, da atenção e vários outros processos dessa natureza. Estamos indo a fundo, pelo que vamos entender melhor por que determinadas coisas funcionam. Mas vejam, aqui nós entramos naquele aspecto difícil o que são os nossos estados de consciência, dos quais os processos hipnóticos constituem uma gama, que Freud viu em 1892 e depois é como se tivesse esquecido. E que Milton Erickson, na década de 30, 40, localizou muito bem, definiu, determinou muito bem. Os chamados estados hipnóticos são apenas variações de estados psicológicos comuns no dia a dia.
incrível que se pudesse nos parecer. Bom, eu vou parar um pouquinho para justamente... Eu não sei o que esperavam com a minha vinda aqui. Eu ficaria muito satisfeito, inclusive, com as perguntas. Daí a minha interrogação anterior. Olhem, o meu primeiro curso foi de Direito, não havia Psicologia. Então, desculpe o que eu vou dizer aqui, que é regra geral. Nós tínhamos, naquela época, uma turma de estudantes de Direito, um antigo cantor brasileiro que era ao mesmo tempo impostador de voz. E ele dizia: tomar água fria enquanto se fala ou no meio de uma exposição ou discurso é o mesmo que pingar uma gota de água fria num prato quente. Muito obrigado, mas eu nunca tomo. Infelizmente, por isso, nunca fico rouco durante a minha exposição. Pois não, como todos os meus clientes, pode fazer a pergunta que quiser. Não, veja, eu não desejo que tenha alguma condenação de ser meu cliente. Eu estou pensando em trabalhar com clínica com idosos, sabe? Junto com os geriatras na minha terra, sabe? Então, eu estou achando dificuldade. Durante a dificuldade, eu não vi nada assim de atendimento clínico para idosos, sabe? E eu estou buscando agora por minha conta. Eu trabalhei 3 anos com idosos. Eu queria saber assim, o que a psicanálise traz, assim, nesse tipo de ajuda para a gente na clínica. Olha, eu penso que a psicanálise, ainda mais a clássica, pouca coisa trará, a não ser esse aspecto do entendimento de determinados processos. Mas às vezes o seguinte: vamos tirar uma pessoa que não tem outros recursos, nem sequer de compreensão, de mudar de vida, do modo como ela está, para, como no caso daquele senhor que falei há pouco, pelo sonho dele, vamos tratar dos seus problemas infantis. Para um homem de 30 ou 40 anos, tem um sentido. Para uma pessoa de 60, 80, qual será o sentido? Talvez tenhamos que ter outros meios, talvez de uma boa conversa, aquele bom contato, aquilo que é a situação transferencial vista por Freud, e pelo que nós não podemos fazer o que pretenderíamos, pelo menos até o momento, sob forma de psicoterapia. Mas vou usar a expressão do professor Vladimir Georgiou Romero, que está há muitos anos na Universidade de Gießen, na Alemanha, e que fez com algumas pessoas notáveis o primeiro congresso que estudou a sugestão cientificamente do ponto de vista psicológico. Uma coisa pode não ser diretamente, nem precisa ser diretamente uma psicoterapia ou uma terapia, mas pode, por isso mesmo, até com um simples contato de pessoa a pessoa, ser enormemente terapêutico. Eu não estou com isso respondendo a muita coisa, mas se perguntarmos agora o que a hipnose pode a esse respeito, no sentido de acessibilidade maior de conteúdos inconscientes, aí sim, da seguinte forma: veja, um dos malogros principais de Freud, ele dizia que ele não conseguia, em todas as pessoas, atingir um estado de sonolência ou de hipnose e tal, de sonambulismo, que a pessoa aceitasse as sugestões, que eram mais ou menos sempre autoritárias.
O que Freud nos fez com a análise? Ele nos trouxe a capacidade de distinguir aquilo que é aceitável pela pessoa, que é compatível com uma pessoa, e eu vou dizer, espero que eu possa aclarar com essa comparação. Uma terapia, primeiro, Bernhard, a sugestão está em tudo. Mesmo na mais objetiva operação de apendicite de emergência. Mas há diferentes graus. Quando o indivíduo diz, olha, eu escutei fulano, eu estava como que hipnotizado. Outro, ora, o indivíduo me apresentou a coisa de tal forma que eu caí na dele. Então é o seguinte, eu compararia com uma espécie de enxerto adequado numa cepa, num cavalo, também adequado a receber aquilo. Por exemplo, uma cepa, um cavalo de laranja selvagem, no qual se enxerta bergamota, isto é, uma mexerica, ou uma laranja especial. Por que se faz os enxertos? Então, as interpretações de Freud depois eram justamente coisas que diziam algum respeito aceitável, porque como que se encaixavam naquilo que o cliente estava precisando. Voltando ao caso, este senhor do sonho, do pediatra, antes ele tinha me falado várias coisas da infância dele. Então, a minha resposta a ele, a minha frase breve, teve um enorme efeito. E depois o transe hipnótico é apenas uma, digamos assim, uma capacidade maior, uma permeabilização maior daquilo que já é compatível com a natureza daquilo que o indivíduo precisa para sentir-se melhor, para integrar-se melhor. Está sendo claro? Freud, como havia aprendido dos franceses, uma interpretação psicanalítica podia ser algo muito inadequado. Aliás, há uma porção de piadas a respeito, uma porção de xistes. Eu empreguei essa palavra, que é inclusive o título de um artigo de Freud, o xiste e suas relações inconscientes, e vários dos meus alunos não sabiam o que era a palavra xiste. Não faz mal. Não vou perguntar a ninguém aqui. Bom, o indivíduo, no interior, nas antigas vendas, não é? E apresenta-se um freguês, não há o artigo que o freguês desejava, e o empregado novo diz, não, nós não temos e tal e tal. Quando o freguês saiu, o dono da venda chamou o rapaz e disse, não, meu cara, venha cá, a gente procura oferecer outra coisa, assim, assim, assim. E o rapaz, que naturalmente era muito inteligente, na vez seguinte alguém veio procurar papel higiênico. E ele disse, olha, o seguinte, olha, não temos, mas temos algo de muito especial, umas lixas importadas. Então, isso são as interpretações das coisas fora de lugar, com muitas das sugestões, e que, no entanto, algumas delas eram notáveis. Freud dizia, a gente se sentia taumaturgo. Ele cita o caso de uma cliente que estava 6 meses com ele e que vinha sempre apoiada num guarda-chuva já de ponta gasto e no ombro do pai. E ele um dia disse para ela, pô-la em transe, e disse para ela, isto já é demais,
Já faz 6 meses, pois você vai quebrar o seu guarda-chuva e não vai ter mais onde se apoiar. Ele se pediu depois da pastilha. Saída ela, ele começou a pensar, mas olha, eu creio que fiz uma asneira. O pai dela é médico. Bom, agora só resta esperar amanhã. No dia seguinte, chega essa moça, uma das primeiras clientes dele, sem o guarda-chuva. E o pai diz, olha, doutor Freud, o senhor não me imagina o que aconteceu. Ontem eu saí com a minha filha, e ela, com o guarda-chuva dela, começou a cantarolar a canção A Vida em Liberdade, do drama Os Salteadores, de Schiller. E ela bateu com tanta força que quebrou o guarda-chuva. Mas as outras coisas não eram tão fáceis como quebrar um guarda-chuva. É uma pessoa que aceitasse a hipnose. Daí a interpretação, que deve estar naturalmente ao alcance do indivíduo. E a interpretação pode ser tanto direta como mais indireta. Olha, eu termino qualquer momento para alguém que vai fazer uma pergunta. Eu queria saber se a hipnoanálise tem uma preocupação com as entrevistas preliminares, mesmo por causa de um diagnóstico, que pode ser de uma psicose. De psicose? Olha, Por causa dessa preocupação. primeiro, estatisticamente, as psicoses, mais entre esquizofrênicos e por este lado, os psicóticos têm a mesma capacidade de entrar em hipnose como qualquer outra pessoa. Há tempos atrás apareceu na revista, super interessante, uns alunos me trouxeram, o emprego da analgesia hipnótica por odontólogos. E um dos dentistas dizia o seguinte, ele usava muito a hipnose, e na minha página vários casos, né, ele usava muito a hipnose com pessoas que não podiam suportar, às vezes, a injeção ou qualquer outra coisa. Usava uma verdadeira anestesia hipnótica, que nem sempre é possível. Nada é absoluto neste mundo. Bom, mas o que não quer dizer que a gente não possa usar em grande parte. Dizia o dentista que não convinha aplicar a analgesia hipnótica em pessoas depressivas. A minha experiência é essa. Eu tive depressivos endógenos, medicados, porque é o tratamento adequado. Mas a hipnose ajuda numa disposição que pode durar algumas horas. Então, ao invés, tratava-se eventualmente do dentista apenas de anestesia hipnótica. No meu caso, não. O depressivo queria ser ajudado um pouco mais. Ele era um pouco ajudado na medida em que, ao sair do trânsito da minha sessão, ele passava melhor umas 3, 4 horas conforme o dia. Mas não era o tratamento adequado para a depressão. Era uma ajuda, digamos assim, como um analgésico qualquer, uma distração qualquer, para algo que está sendo devidamente medicado e atendido. Então, eu já tive os mais variados casos. Depende aí, naturalmente, da habilidade do profissional de lidar, de tratar com esses processos de conscientização, de ser consciente. Consciência e o estado de consciência são uma e mesma coisa. Eu falei há pouco do meu primeiro curso de Direito. Exigia-se
no vestibular daquele tempo, psicologia e filosofia. Rudimentos. E eu tive um excelente professor, que me deixou 2 conceitos que eu nunca mais esqueci. O pensamento é o ato no seu estado nascente. Segundo, consciência é o estado de consciência, consciência de algo, ou estado de consciência, uma só e mesma coisa. Eu não posso ter consciência de nada. Veja, agora vamos voltar à primeira frase. O pensamento é o ato no seu estado nascente. Mas como? Se o pensamento é abstrato, etc, etc. Vamos a Freud, eu cito num dos meus folhetos, não aqui. Pensar por imagens. Notemos bem. É mais próximo dos processos inconscientes do que pensar por palavras. Mas como que eu vou pensar por imagem, que é uma coisa tão concreta? Será? Analisando o meu húngaro, ele tinha sido outrora amigo de um poeta mais velho do que ele. E esse poeta um dia disse a ele: olhe, fulano, esses dias consegui escrever algo, uma poesia, cujo conteúdo há 20 anos eu vinha procurando expressar e não conseguia. O que seria essa imagem latente? Freud era um jeito. E aí depois o estado de consciência é sempre de algo. É uma capacidade que pode estar inerte. E aí há naturalmente muita coisa. Mas para o nosso uso diário, nós já temos bons conhecimentos a respeito. Assim como eu falei há pouco sobre o mofo, eu vou perguntar outra coisa. Todos os nossos antepassados, antes de Lavoisier, não sabiam aplicar a água adequadamente, porque não sabiam que era H2O? Agora muita coisa está a ser descoberta, infelizmente. Respondi ao que era desejado. Eu fico pensando assim, a gente ouve falar que a escola de desencadear o surto. Que? Não é bem no sentido de poder ser pecado ou não, é no sentido de poder desencadear um surto. Quem desencadear um surto tem a qualidade bastante, se for preparado, para usar esse mesmo surto positivamente para a cura do crítico. Não era propriamente um psicótico, mas um homem extremamente neurótico e histérico. Quando eu comecei a simples indução, que havia relaxamento, ele de repente pensou: Jorge, o que há? Eu estou me lembrando da minha antiga noiva, que gostava muito, que morreu e tal e tal. Perfeitamente, pode lembrar, respire fundo, não há nada que não possa lembrar aqui, e continue a indução. Quando depois veio a pergunta natural que eu faço a certa altura: como é que está se sentindo? É não se assustar. Suponhamos o seguinte: um médico novo, um estudante de medicina no pronto-socorro. Chega o indivíduo de um desastre. E se o médico joga o estudante, coitadinho, o médico morre. Trate de atender. Não há nada nesse sentido. Ao contrário, em primeiro lugar, eu duvido que ele tenha um surto. Mas pode ter. Eu então diria: graças a Deus, vamos utilizar o surto. Porque é um conteúdo, a conscientização de algo.
como uma somatização, de certo modo, numa comparação. E aquela moça que eu falei do dentista, ela possivelmente nunca ficou sabendo por que ela aplicou. O dentista depois aplicou injeção, nem eu falei a ela. Freud tem em 1904 um argumento que ele nunca mais usou. Mas uma vez eu estava numa sala assim de gente que naturalmente não morria de amores pela hipnose. E disseram, bom, Freud declarou o seguinte: Freud confundia sugestão e sugestão hipnótica. Sempre. Às vezes ele não sabia bem, embora tenha recomendado. Em 1918, e aí vem as palavras: ligar com metais o cobre da sugestão com o ouro da psicanálise. Bem, há aí o seguinte: em 1904, dizia ele, citando o genial Leonardo da Vinci, que a sugestão, e no caso a sugestão hipnótica, pela qual ele outrora havia se considerado quase um taumaturgo, com os primeiros sucessos, era, segundo Leonardo, per via di porre em italiano, isto é, pelo processo de colocar, como quem coloca tinta numa tela para fazer a pintura. E que a psicanálise era per via de levar, de tirar, como um escultor que vê o bloco de mármore e vai tirando aquilo e depois cinzelando até surgir a estátua. Ele nunca mais usou depois esse argumento. Porque dar uma interpretação ao indivíduo, eu não estou tirando nada, eu estou sugerindo ele. Mas houve colegas meus, antigos alunos, que vieram com esse argumento. E, ó, bom, se um argumento de 1904 vale ainda até hoje, para coisas que progrediram enormemente, bom, que Deus o tenha, que Deus o conserve. Em primeiro lugar, veja, nem todas as pessoas antes eu vou dizer uma coisa que esses dias me veio à mente. Justamente pelas dificuldades de algumas pessoas entrarem em transe, e às vezes até alunos meus que vêm, inclusive gente que hoje em dia se dedica, por exemplo, ao estudo de recursos humanos, onde a hipnose, sem se transformar numa terapia, mas o modo de saber, onde eu dou a eles também todos aqueles fenômenos patológicos, não para eles serem terapeutas, mas para entenderem por que há brigas entre sócios, entre irmãos, que a desavença entre marido e mulher causa um desastre na firma. Eu dizia a ele, me veio o seguinte pensamento: aquilo de que cada um de nós, aquilo do que eu tenho mais medo na minha vida, sou eu mesmo. Não é o outro. Então, alguns realmente têm uma dificuldade enorme em deixar-se ir. Mas, às vezes, não vão com uma pessoa e vão com outra. Vem tudo aquilo que é de Freud da situação transferencial. Por quê? Eu falava há pouco, por exemplo, inclusive o caso de doentes, não há uma terapia, mas é altamente terapêutica. Isso na minha casa. O meu avô, já perto da morte, não é, com vários sofrimentos,
quando recebia a visita de uma vizinha, uma senhora mais jovem, mas que tinha sido enfermeira há muitos anos, ele se transfigurava. Todos os sintomas desapareciam. Por quê? Olha, eu não sei. Mas também podemos perguntar por que o placebo tem 30% de resultado. Há uma velha receita que tem um efeito infalível, desde unha engravada até derrame cerebral. Protóxidos hidrógenos, uma medida. Aqua comunis, outro tanto. Ila, outro tanto. Protóxido de oxigênio. O que é? Aqua comunis, o que é? Eadenila, a mesma. Dê 30 gotas de manhã e 30 gotas à noite. Mas é um fenômeno que existe. Então, o que é que há? Falta ser descoberto. E assim, muitíssima outra coisa. E daí, não é de admirar que nós tenhamos tanto medo de nós mesmos. Eu não entro em transe com qualquer um. Mas com algumas determinadas pessoas, inclusive o meu professor, sem a menor dificuldade. E a primeira vez que eu entrei em hipnose com ele usava mais uma coisa que eu nunca uso. Ele começava a dar um beliscão na pele e fazendo sugestões de pele e tal. E aí, depois que abri os olhos, eu tinha uma leve coceirinha assim na mão. Eu olhei e tinha duas unhas encravadas lá no fundo. Eu digo, não posso dizer mais nada. E vamos citar Camões. E digam os sábios da Escritura que segredos são esses da natureza. Eu diria, deve haver, mas eu não sei. Agora, se eu sei que o placebo poderá fazer efeito, se eu fosse médico, não tenho dúvida, vamos aplicar. Se não produzir a paciência, ele está fora dos 30%. Agora, há muita coisa, justamente é isso. Esse interior da gente, essa gama de processos, que todas elas têm um conteúdo, ainda que seja o conteúdo zero. O que é o movimento em física? O que é mudança em física? É a incapacidade de um corpo se pôr em movimento, ou modificar o próprio movimento, ainda que seja um movimento zero. Lembram-se da física? Então, a consciência de zero. Bem, eu estou dizendo algo que dá para entender? É para entender porque eu não sei maneira melhor de dizer. Agora, realmente, muitos estudos estão sendo feitos, essa revista inglesa que eu citei e vários outros, estudos seríssimos. Não é? Mas agora, o que acontecia? Há poucos anos atrás, quando nós éramos mais jovens, ainda que a idade possa ser diferente,
para estudar a célula nervosa, havia um único meio: destruí-la e pô-la ao microscópio. Hoje em dia, não. A ressonância magnética e vários outros meios nos levam a entender muita coisa. Por um espectro, assim, com há mais tempo, pelo espectro de determinada substância, a gente descobre qual é o espectro colorido. É a nossa cacholinha de 1 litro e pouco. Bom, que Deus e nós a conservemos, mas ela realmente é pequena. Mas ainda bem que a temos, né? Que não aconteça como uma vez disseram, um daqueles romances da Revolução Francesa, um indivíduo diz: não passe por tal lugar, porque não será bom para o senhor. E aí ele disse: uma vez eu lá, eu perdi a cabeça, só que dessa vez não vai encontrá-la mais. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da experiência do senhor com paciente depressivo, a sua experiência de consultório, com hipnoanálise, no caso de depressão. Em primeiro lugar, se a depressão for endógena, e é preciso saber distinguir isso, primeira coisa, psiquiatra. Agora ajude, porque nós vamos ver, inclusive, então, aquelas componentes psicológicas que ajudam a manter a coisa. Então ele sai ajudado por 2 lados. E aí é toda a prática psicoterapêutica de descobrir quais aquelas raízes, ou como Freud falava, a análise para ele era uma comparação à análise dos compostos químicos, vamos separar os elementos. O que é CLHG e CLHG2, se não me engano? São os mesmos elementos. CLHG, se não me engano, calomelanos, que outrora é um purgativo. CLHG2, ou CL2, é sublimado corrosivo, veneno. É a quantidade que se transforma em qualidade. Então, de certo modo, nós devemos aprender isto que são determinados elementos da vida psíquica que nós podemos tratar. E aí entra uma porção de outros componentes. Voltando ao caso da depressão, então repito. A depressão reativa, essa é outra coisa. Então, o principal, o fundamental, será uma boa psicoterapia, mas eu faço uma comparação com o dentista. Se você tem algum problema cuja solução é ir ao dentista, vá, não deixe de ir. Mas se entre uma ida e outra doer, não deixe de tomar o analgésico que ele tem recomendado. Então, numa depressão meramente reativa, eu frequentemente aconselho que faça uma visita a um psiquiatra, que conheça o trabalho que nós fazemos com hipnose e dê um sedativo, um ansiolítico adequado. E por que essa restrição? Que conheça o trabalho que se faz. Porque senão o indivíduo, o psiquiatra, por melhor que seja, já me aconteceu, com a mais nobre das intenções, é capaz de falar de corda em caso de enforcado. Eu tinha um cliente mandado pelo psiquiatra, estava melhorando,
E o psiquiatra, assim, muito generosamente disse, só o Malomar para dar conta de você. O cliente foi mais uma vez e não voltou mais. Ele que era o Taro. Quem é que vai dar conta de mim? Enquanto que um outro que conhece o trabalho feito, jamais diria uma coisa dessa. Pelo menos não dessa forma. E vocês, pouco a pouco, vão ter experiências também análogas em diferentes campos. Há também o seguinte, não é? Como nada nesse mundo é completo, ou como tudo tem sempre uma certa proporção que varia pela qualidade do meio em si e do objeto, do alvo, do sujeito a que ele é aplicado, há psicoterapias, mesmo hipnoterapias, que demoram muito mais. E principalmente em pessoas mais infantis. Como se a criança que está lá dentro demorasse mais a crescer. Eu cito o caso, na entrevista, de uma pessoa, uma moça de seus 20 e poucos anos, que tinha feito várias tentativas para tirar a carteira de motorista e não tinha conseguido. Uma moça muito inteligente, no entanto, muito bonita, muito bem posta. E aí eu falando a ela terapia, digo, olha, uma terapia, às vezes, não é um simples passe de mágica. Não é que uma coisa possa se resolver sempre de um dia para o outro. Às vezes pode haver uma sessão só, por exemplo, para determinadas fobias. Né? Bom, mas no caso dela, eu disse, por exemplo, quanto tempo você levou para crescer por dentro e por fora para chegar ao que você é hoje? Ela disse, 15 anos. Ela tinha 20 e alguns. Quinze anos? É ilegal pretender tirar a carteira. Mas ela continuava, e a pergunta foi proposital, por dentro e por fora. Ele disse, mas escute você, ah não, mas é que com 15 anos eu estava justamente com esse tamanho assim, assim. Por mim não. Mas é o seguinte, pode ser que o assunto venha se esgotado. Mas eu posso, alguém quer responder a pergunta que eu fiz, e evidentemente só fará por própria vontade, sem dúvida nenhuma. Por que é que veio aqui hoje? Como ficou? Já tinha ouvido falar, ou qualquer coisa? Principalmente... Eu vi que hoje pessoas falando, né? Bom, sobre o que estamos conversando, quais outras interrogações que haja? Veja, não é possível eu fazer aqui uma longa explanação sobre hipnose, etc. Hoje vamos fazer um pequeno intervalo e distribuir as folhas dos folhetos?
Vamos ver. Vamos ver, vamos distribuir espaço de ser exercido de qualquer outra forma de terapia. O que não quer dizer que seja uma banalidade, não há nada disso. A resistência tem muito de pessoal, seja quanto às raízes da coisa, seja quanto ao momento também. A primeira vez que eu estive na Europa, por uns distúrbios gastrointestinais, eu pedi para que me visitasse um médico da Embaixada Brasileira, que era um antigo político conhecido meu e que tinha conseguido lá ser o adido comercial. E ele me disse, seria interessante o senhor fazer uma psicanálise e tal. E eu, do alto das minhas tamancas, respondi peremptório, eu não preciso de psicanálise. Quando, algum tempo depois, em Viena, chego e Caruso me pergunta, a primeira coisa, mas por que o senhor quer fazer psicanálise? Eu respondi simplesmente, porque eu estou precisando. O que é que houve? Então, há também gradações disso. Então, não é dar... Eu não creio que haja uma resposta global, a não ser o seguinte, tente verificar por quê. É da parte dele, porque coisas ainda não devem ser tocadas. Ou tocamos em coisas prematuramente pelas quais ele se assustou, ou ele não está maduro ainda o suficiente para tratar de determinados temas. Mas não é utilizada a interpretação. Todos nós podemos falhar, mas quem não tiver essa precaução, eu digo que é pena. Trate de tê-la ou mude de atividade. Se tornará um terapeuta menos eficiente, quando às vezes até prejudicial, não é? E, no entanto, por mais preparados que estejamos, nunca estaremos absolutamente isentos, eu digo felizmente, da possibilidade de errar. Eu digo, eu não renuncio até o fim da vida ao direito de me enganar, errar uma outra vez, porque é a única maneira de eu continuar a aprender. Por favor, pode se pôr de pé um momentinho, por favor? Pode estender o braço direito? Dê um pulo e consegue alcançar o teto? Mas por que não? Mas como que não? E se puser uma escada? Isso eu frequentemente faço, até com candidatos ao meu curso. Né? Olha, eu gostaria de ouvir dos colegas algumas coisas sobre o itinerário, os estudos, o que tem encontrado, ou de dificuldades, ou despreparo, já que nada é completo neste mundo, e os nossos cursos, nosso preparo também nunca será absolutamente perfeito. Agora, pode ser que ninguém queira falar também sobre o assunto. Um velho professor da Faculdade de Direito, ele era do Recife, onde eu estudei, não, Porto Alegre. Tinha vindo de Recife, por São Paulo, foram as duas primeiras
faculdades de direito criadas no Brasil. Dizia ele que no tempo de estudante dele, os professores faziam 45 minutos de exposição e depois arguíam durante os outros 15 minutos. E os alunos de uma turma haviam descoberto que determinado professor só perguntava a quem olhasse para ele. Então combinaram, olha, amanhã você vai estar. E um dia combinaram de ninguém olhar para o professor. Ele terminou os 45 minutos dele e quando olhou todos. Mas lá no meio houve um que teve a infeliz ideia de querer ver com que cara estaria. Quando eu fui levantando a cabeça, o senhor aí, ó. Bom, acontece, mas não acontece tanto como parece que foi um fato, que era um professor exigente, e que um dia, quando ele chega em aula, havia no púlpito dele um corno ao nosso professor. Ele não se abalou, deu a aula. E no dia seguinte, a outra vez, quando os alunos chegaram, havia na mesa, no púlpito, uma braçada de flores aos meus alunos. Cada qual oferece o que tem. Várias dessas coisas possivelmente vou encontrar na minha homepage, mas eu vou responder. Veja, a hipnose, enquanto estado de consciência induzível, ela é aproveitada. Eu nunca deixo, em nenhuma sessão, de fazer pelo menos uma hipnose, que às vezes uma leve hipnose está, aliás, nessa página aqui, uma porção de coisas de Freud. Pelo menos uma leve hipnose, e quando às vezes a pessoa tem muita necessidade de falar, é preciso que eu a deixe falar. Mas quando termina, ou a hora, ou por qualquer coisa, no mínimo eu peço o seguinte: feche os olhos um momentinho e respire 2 ou 3 vezes profundamente. A hipnose, repito, é levar a um estado de uma certa concentração que tem alguns traços particulares, pelo que, como eu dizia antes, há uma permeabilização maior de encontrarmos aqueles nós, aqueles problemas mais profundos lá no inconsciente e poder atingi-los com mais facilidade. Eu não encontro no momento, vamos ver se acho outras palavras. Eu creio que não, porque no mínimo a pessoa sai mais calma, mais tranquila. A hipnose é uma técnica, mas eu diria, de tratar dos processos, do conjunto de estados, dos processos do fenômeno consciência. E consciência é sempre consciência de algo.
Então, eu jamais estarei pondo o indivíduo em hipnose em que ele não esteja ao mesmo tempo trabalhando determinadas coisas. Quer porque eu também o estou estimulando, ou quer porque ele também está importante. O simples fato de entrar num estado de bem-estar, às vezes pode ser exatamente o contrário. Explico depois. É como se determinadas sementes, o primeiro aspecto favorável, estão plantadas, estão lá na terra, não surgiram ainda à superfície. Vem uma chuvinha, vem um solzinho e a semente brota. Há conteúdos de tal forma prontinhos a virem a aparecer que a simples indução de uma hipnose com o bem-estar produz isso. Ou o mal-estar, da mesma forma, aparecem determinados medos que não apareceriam, o que também tem remédio para tratar. Veja, aí de fato, só a experiência pouco a pouco vai nos mostrando isso. E daí o meu curso oficialmente tinha 5 anos. Nos tempos atuais, não sei porquê, o fundamental é dado no primeiro ano, explico. Uma introdução fundamental. Depois nós transformamos aquilo num grupo de estudos que pode ser incorporado a algum já anterior existente ou ser criado um novo, onde nós trataremos todos os aspectos respeitantes aquilo que os alunos, os colegas alunos trazem de problemas humanos, terapêuticos, ao modo de tratar de acordo com aquilo que eles estão trazendo. Está claro isso? Não muito. Eu quase que pedia a alguns dos que já estiveram no curso que tivessem a coragem de me ajudar a responder, mas eu vou tentar dar uma resposta melhor. A minha base teórica é fundamentalmente psicanalítica. Os exemplos que eu citei aqui, todos eles foram mormente dessa natureza. Mas não há terapia nenhuma que seja só cognitiva, ou psicanalítica, ou isso ou aquilo. Não há. Algumas coisas sejam como o ar que nós respiramos, nós nem nos damos conta e estamos respirando. Aliás, um dos modos da minha indução, que é sempre via relaxamento, há um momento introdutório, porque eu depois vou pedir para a pessoa respirar, e eu digo a ela, olha, pode dar uma respiração 3 vezes aí, profunda, a pessoa dá. E eu digo, até há pouco, não estava pensando na sua respiração. Mas nós dois estamos certos de que estava respirando. A meu pedido, interveio na sua respiração, que depende do sistema muscular do tórax, com a dilatação dos pulmões. E os músculos são os mais acessíveis à nossa vontade, embora nem sempre, porque há tiques ou outras coisas. Mas nós temos, na maioria das vezes, habitualmente, um domínio direto sobre o vírus. Mas todos os demais órgãos
convidamos, sem a menor dúvida. Diga aos seus olhos para não verem aquela coisa iluminada lá. Eles continuarão vendo. Diga ao seu coração para ele não continuar batendo. Felizmente, provavelmente ele vai continuar. E assim por diante. Mas há uma porção de influências indiretas, como linhas enredadas de um telefone, em que eu disco ou digito um número e tilinta outro. E é isso que nós vamos tratar, desenredar as linhas telefônicas pelo que está apresentando tais sintomas. Ou os curtos-circuitos, que um fio roça no outro, perde a cobertura, dá uma faísca e não funciona mais nem um aparelho, nem a luz acesa. Bom, o que mais da sua pergunta? Eu também acho que não respondi muita coisa. Esclareça um pouco mais. Talvez eu formular de uma maneira diferente, né? Quando eu penso em quimioterapia, eu penso também no Milton Erickson, né? Sim. Então, talvez eu gostaria de saber se tem, junto no curso, um aprendizado também do Milton Erickson, e até uma outra frase que eu escutei, acho que na faculdade ainda, que eu acho que a partir do tempo que os terapeutas vão tendo mais experiência, você começa a perder até a noção de que linha que ele pertence. Né? E está me dando a sensação, né, que está ficando para mim, de algo assim que está muito ligado à hipnose, como um gancho o tempo todo, e aí eu não estou conseguindo pegar, né, aonde que não fica preso a técnica. Aonde que não fica presa a técnica? Como? Olha, é o seguinte, primeiro, Milton Erickson, eu penso, em Minas Gerais eu não tenho dúvida, que no Brasil eu fui um dos primeiros a tomar conhecimento de Milton Erickson. Tudo que veio depois aqui em Minas Gerais de Milton Erickson partiu de pessoas que me tinham conhecido e que tinham feito uma introdução em que eu justamente comecei a colocar o Milton Erickson. Quando eu percebi que aquela psicanálise tão falada, tão bem falada, por muitos outros não, estava começando a não dar uma porção de resultados, até por um fenômeno psicológico muito comum. As coisas que se tornam comuns se banalizam, perde o efeito. Veja, até o que às vezes o político dizia, não é? Vamos publicar uma medida de impacto no dia tal. Já perdeu o impacto. E com a psicanálise estava acontecendo muito disso. Note de Milton Erickson, que foi um grande sujeito, um terapeuta moderno de primeiríssima qualidade. Notem, os primeiros excelentes artigos de Milton Erickson foram escritos em revistas psicanalíticas. Ele nunca se intitulou psicanalista, nem sei se fez a psicanálise. O número 1 da revista Psychoanalytic Quarterly traz um estudo de uma obsessão de uma pessoa ao telefone fazendo desenho, uma interpretação psicanalítica perfeita. Eu tenho lá e depois saiu publicado nos outros livros dele. Ele talvez não tivesse uma formação psicanalítica por não ter feito a análise, mas tinha uma informação psicanalítica invejável e vivia no meio de vários psicanalistas. E esses artigos, um deles é, por exemplo,
Sonho numa criança de 8 anos, na mesma revista, que eu tenho aí, desde o número 1, 1930 e poucos, coleção completa. Lawrence Kilby e vários outros. Então ele realmente tinha muita clareza sobre os principais conceitos psicanalíticos e muitos aplicou. Além depois de ter outras coisas que correspondiam mais a estratégias que a gente também usava, não digo que eu as usasse, em terapias mais breves, o que é possível. Por exemplo, uma dessensibilização. Está na minha página um caso de uma senhora jovem que preferia subir 10, 11 ou 12 andares a entrar no elevador. Eu fiz algumas sessões com ela. Inclusive ela em transe, eu acompanhá-la ao elevador, subir, etc. Isso não é psicanálise. E, no entanto, é, quem lê o artigo, por problemas que ela possuía com relação ao pai e mãe. A coisa é muito breve. Ela fez 3 horas e pouco de terapia dividida. Então aí está. Não há psicanalista que não use outras técnicas que não sejam psicanalíticas. Como também esta própria moça ela não conseguia. Se quem tiver internet, leia o artigo para não nos perdermos demais. Havia, sem ela se dar, sim, veja, eu não fazia indução hipnótica, que está também na página da internet. Na internet, hoje em dia, se publica tudo. O indivíduo use o que bem quiser, ele é o responsável, porque até bomba atômica se faz pela internet. E várias outras coisas. Então, é o juízo de cada indivíduo. Eu, naquele tempo, dizia, olha, eu vou contar de 1 até 5. E ao contar de 1 a 5, seus olhos poderão ir fechando, e você vai entrando assim numa espécie de soninho agradável. Você poderá ver até, notem isso, os 5, como naquelas telas de cinema antigo, que vinham os números, às vezes até apareciam invertidos. E aí foi um ponto crucial, que eu não podia adivinhar. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela acompanhava o pai ao cinema e a mãe ficava numa casa de chá, dizendo que preferia ficar lá sozinha, aí ver aquelas figurinhas na tela. E a menina se sentia tremendamente culpada. Uma situação edipiana típica, que estava envolta também no assunto. Isso eu não resolveria sem a psicanálise. Tenho certeza que o Erickson também saberia resolver. Isso foi uma das coisas depois usadas, não é? Naquela estreante adolescência. Ela como que afastar a mãe e ficar com o pai orgulhosa no cinema. Havia outras coisas também. Daí a minha dessensibilização, e ela depois conseguiu subir escadas, depois ela comunicou. Então, há vários desses aspectos. Erickson realmente era também possuidor de uma intuição fora do comum. Então, vale a pena. Pode ler, inclusive, os 4 volumes publicados com os comentários do Rossi. Eu recebi o original de 1967, publicado pelo J. Haley, o que eu prefiro ler. Porque o Rossi depois começou comentários, etc.,
quando inclusive Erickson estava no fim da vida. Mais ainda. Num dos congressos da Europa, eu conheci André Weizsäcker. É um francês, filho de pais alemães, nascido em Paris e emigrado para os Estados Unidos. Naturalmente, tive o maior prazer em conversar com ele em francês. Foi um verdadeiro cientista, muito amigo de Erickson também. Ele ia discutir com Erickson vários dos aspectos das terapias de Erickson, mas foi contratado por outra coisa que ele não pôde deixar de fazer, e entre mentes Erickson morreu. Mas ele chama atenção por uma coisa: quando fizeram estudos das palavras de Erickson, pelos comentários depois do livro de Rossi, André Weizsäcker disse o seguinte: escuta, isso foi feito muitos anos depois e não é o Erickson original. Está claro o que eu estou falando? São outros comentários em que Rossi põe o pensamento dele, algumas observações muito bem feitas e outras menos bem feitas. Eu conheci o Rossi aqui em Belo Horizonte, eu conheci o Tsai, e assim por diante. E depois o congresso do Weizsäcker e vários outros. Então, há tudo isso a ser levado em conta. E não descartemos nem desprezemos nada. Agora, notem também o seguinte: eu conheci uma ou outra filha de Erickson também, em uns congressos. Erickson chamava atenção. Toda terapia ericksoniana, a não ser que se prove o contrário. Não codifiquem a minha psicoterapia. O que não quer dizer que o Kitsai e outros têm divulgado não tenha feito um grande bem. Sai com a divulgação justamente da hipnose que Erickson usava no modo dele, fez ressurgir a hipnose na Alemanha. Eu estive lá no congresso em 66, então ele tem muito valor. Assim como, sem maldade, uma espécie de caixeiro viajante bem informado. Não há maldade nisso, porque é um indivíduo intelectual e tem algumas boas coisas escritas. Há todos esses aspectos aí. Então vejam, eu estou relendo devagarinho aqueles artigos publicados pelo J. Helen em 1967 e tenho aproveitado. São pesados, etc. Não sei se com isso respondi ao que pretendia, não é? Veja, repito, importantíssimo. Erickson. Desculpa. Veja como é fácil fazer as coisas despertadas. Não é? Será que aqui também todo ato falha é o discurso bem sempre? Mas foi sem querer. E foi mesmo. Sem querer aqui, agora, aqui. Como Erickson dizia, aqui eu não sei. Não é? Ele tinha uma extraordinária, invejável informação psicanalítica, o que os outros não têm. Há alguns melhorzinhos nisso, o Rossi alguma coisa, mas mais ainda o Gilligan. Nenhum de nós é completo. Agora, fundamentalmente eu digo, Erickson fez o que fez, porque aliou a grande intuição dele, aquele excelente lastro psicanalítico, embora ele diga no primeiro livro publicado, e vejam bem, os seminários didáticos de psicanálise de Milton Erickson, publicado pela Imago. E naquele mesmo livro, Erickson diz na página 141, vejam, eu não acredito na psicanálise freudiana, a maneira que estava sendo feita.
Freud analisou Moisés e eu acho que os dois nunca se encontraram. Isso eu já dizia no fim da vida, mas o trabalho dele com os conceitos básicos não há menor dúvida. Mas vejam agora também a editora. Publica, na capa do livro eu tenho, os seminários didáticos de psicanálise e de psicanálise diretamente de Milton Erickson. Eu fiz um comentário nos artigos que escrevi na época. Não? De psicanálise não há nada, não sei o título, mas o livro é bom e vale a pena ler. Foi feito uma daquelas semanas de Milton Erickson, registradas pelo site. Bom, quem aqui já ouviu falar em Milton Erickson? Ótimo, parabéns. Já fizeram cursos? Não é? Ótimo, fico muito satisfeito de saber. Agora, eu diria, puxando não tanto a brasa para minha sardinha, certamente, mas também para Milton Erickson. Adentre-se na psicanálise, não talvez em muita coisa que ande por aí, mas leiam boas coisas de Freud, ou psicanalistas mais antigos, que vão lucrar muito. Então, tem que fechar. Tem que fechar. Esse último parágrafo do texto, o inconsciente nos fenômenos do espiritismo, do hipnotismo, o afasta. Tornou-se algo real, tangível e objeto da experiência. Qual a questão colocou o volume, né, do Freud? Eu creio que coloquei, está, porque deve continuar aí. Ok. Qual é na página? Ali é nessa página Estudo do Inconsciente, a hipnose atual na clínica. Qual parágrafo? O último parágrafo, reiterando. Né? Não, é porque está acima, reitero, é que está citado acima, procure acima que está. Não é? Bom, muito obrigado pela presença. Eu estou à disposição. O meu telefone é 261-6677. Aliás, hoje a minha secretária não ficou maluca porque tem boa cabeça, porque era um telefonema atrás do outro. Não é? Foi um sucesso, então. Não é o nosso, não.